Você acha que já viu coisas bizarras na medicina? Prepare-se. O que você vai ouvir agora parece ficção, mas já foi considerado ciência séria. Durante séculos, médicos injetaram leite de vaca em pacientes, colocaram tecidos de macacos em humanos e infectaram pessoas com doenças perigosas. Tudo isso com jaleco, diploma e muita confiança. Hoje parece absurdo, mas na época era ciência de ponta. Então respire fundo e venha comigo. Vamos conhecer as 10 práticas médicas mais perturbadoras da história. Entre 1850 e 1910, alguns médicos acreditaram que leite de vaca podia substituir sangue. A lógica era simples. Eles pensavam que se o leite alimenta o corpo, então também poderia alimentar a corrente sanguínea. O resultado foi trágico. As gorduras do leite entupiam vasos, causavam febre, dor no peito, coágulos e embolias. Vários pacientes morreram em poucas horas. Mesmo assim, alguns médicos insistiram por anos. No fim, admitiram que a ideia nunca funcionou. Nos anos 20, o cirurgião Sergei Voronoff ficou famoso por implantar fragmentos de testículos de macaco em homens ricos. Ele prometia rejuvenescimento e aumento de energia. Os pacientes acreditaram e pagaram caro. Nenhum deles rejuvenesceu. Muitos tiveram infecções graves. A técnica desapareceu quando ficou claro que não funcionava. Foi uma das modas médicas mais absurdas da história. Em 1917, Julius Wagner Jauregui criou um tratamento chocante. Ele infectava pacientes com malária para tratar sífilis avançada. A ideia era que as febres matariam a bactéria. O método funcionava em alguns casos, mas era brutal. Muitos pacientes tinham febres altíssimas, convulsões e até morriam. A mortalidade podia chegar a 15%. Mesmo assim, ele ganhou um prêmio Nobel. A técnica só caiu quando surgiu a penicilina, muito mais segura. Entre 1944 e 1987, cerca de 1.500 mulheres passaram por um procedimento terrível chamado sinfisiotomy. Os médicos serravam o osso da pelvis durante o parto. Muitas mulheres não sabiam o que estava acontecendo. A recuperação era longa e dolorosa. Algumas nunca voltaram a andar normalmente. A prática continuou por pressão religiosa contra cesáreas. Foi um capítulo muito triste da obstetrícia. No século XVIII, médicos acreditavam que soprar fumaça de tabaco pelo reto podia salvar pessoas afogadas. Havia até kits de emergência nas margens dos rios. Eles achavam que a fumaça estimularia a circulação. Também usavam para tratar choque, constipação e até dor de cabeça. Nada funcionava. Alguns pacientes ainda ficaram intoxicados por nicotina. Felizmente, a ideia desapareceu no século XIX. Durante séculos, muitos médicos achavam que a causa das doenças era o desequilíbrio dos humores. A solução era retirar sangue do paciente. E não era pouco. Em alguns casos, retiravam litros ao longo de vários dias. Muitos pacientes desmaiavam e até morriam. A sangria só começou a desaparecer no século XIX, quando se percebeu que tirar sangue de uma pessoa doente raramente ajudava. No final do século XIX, hospitais psiquiátricos aplicavam um tratamento chamado hidroterapia. Mas não era relaxante. Pacientes eram amarrados e submergidos em água gelada por horas. Alguns eram colocados em banhos quase ferventes. Outros eram enrolados em lençóis molhados a noite inteira. Muitos tiveram pneumonia, hipotermia e até morreram. Hoje sabemos que isso era tortura com nome de tratamento. Entre 1920 e 1970, mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas à força nos Estados Unidos. Eram mulheres pobres, indígenas, pessoas com deficiência e pacientes psiquiátricos. Tudo com apoio de leis eugênicas. A Califórnia liderava esses procedimentos. A Alemanha nazista estudou esse modelo. Muitas vítimas só descobriram anos depois que nunca poderiam ter filhos.
Entre 1930 e 1960, hospitais psiquiátricos induziam comas com grandes doses de insulina. Acreditavam que isso reiniciaria o cérebro de pacientes com esquizofrenia. O método causava convulsões, danos permanentes e mortes. A taxa de mortalidade podia chegar a 5%. Quando surgiram medicamentos antipsicóticos modernos, essa técnica desapareceu. A lobotomia surgiu em 1935. A técnica danificava o lobo frontal do cérebro para tratar doenças mentais. Nos Estados Unidos, Walter Freeman popularizou a versão mais extrema, a lobotomia transorbital. Ele usava um instrumento parecido com um picador de gelo, introduzia pelo canto do olho e atingia o cérebro com marteladas. Mais de 40 mil pessoas passaram por isso. Muitas ficaram incapacitadas. Outras morreram. A prática só acabou nos anos 60. Essas práticas parecem absurdas hoje, mas durante muito tempo foram consideradas ciência séria. Algumas surgiram por ignorância, outras por desespero, outras simplesmente por falta de alternativas. A medicina evoluiu, mas essas histórias mostram como decisões erradas podem durar décadas. Qual dessas práticas te deixou mais chocado? Comente, deixe o like e se inscreva. Ainda temos muito para descobrir sobre o lado obscuro da ciência.